Está no ar o Disrupt Podcast, com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete e convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. O Disrupt Podcast está no ar. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos no ar com mais um Disruptcast, Alexandre Barbosa, e hoje vamos conversar com a minha querida amiga Lissandra Aguirre. Boa tarde, Lissandra. Oi, pessoal, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Alfredo. Tudo bem? Seja bem-vindo ao Disrupt. É uma alegria. Honra pra gente receber você Obrigada. aqui. Te receber aqui. E hoje a Lissandra vai contar um pouco, ela é professora da Unioeste, advogada, vai contar um pouco para nós sobre um tema que ela vem trabalhando, né, e conversando na seara do direito, que é a ideia de Constituição Viva. O que seria a Constituição Viva, Lissandra? Conta um pouco pra gente aí, por favor. Ah, legal. Então, a Constituição Viva, essa ideia de Constituição Viva, trabalha muito com a compreensão da alteração do sentido da Constituição por processos informais. Ou seja, o que é a Constituição? Qual é o sentido que se atribui na contemporaneidade a uma Constituição? Né? Então, aí ingressa tanto o papel das cortes constitucionais, aí uma crítica, né, em relação a algumas decisões, e também o que é a Constituição em diversos atores do direito, não só no Poder Judiciário. Aí vem uma compreensão mais ampla de quem diz o que é a Constituição. E eu acho que é legal, né, Alexandre, lembrar, e Alfredo, que nós temos a Constituição desde 88, mas se nós formos ver a atribuição dos sentidos de vários artigos da Constituição, às vezes está escrito igual lá, mas a interpretação daquele artigo já é outra. Então, a compreensão de uma Constituição viva passa por essa ligação entre as necessidades diárias, do fato social, da realidade do povo, da realidade de uma comunidade, para o que está escrito na Constituição. É claro que isso vem do direito estadunidense, né? Com alguns autores que são referência lá, como David Strauss, e que trabalha essa, claro, que é outra ligação com o direito, né? Porque aí eu tenho um direito que é formado e forjado por decisões judiciais, principalmente, através do sistema de precedentes. Então, um pouco diferente do nosso, mas me parece que algumas críticas e também avanços da Constituição Viva, dessa forma de interpretar a Constituição, pode ser, sim, trazida para o nosso caso aqui no direito constitucional brasileiro. Né? Principalmente quando a gente fala de falta de segurança jurídica, por exemplo, em decisão. Falar de Constituição Viva é falar do movimento, é isso? Ou seja, o tempo anda, as coisas mudam, o hoje já não é mais igual, o amanhã já não vai ser, obviamente, como hoje, e esses fatos da vida vivida que você falou impõe efetivamente que a interpretação das normas acabem por se adaptar à realidade. É mais ou menos por aí? Exatamente isso, Alexandre. Inclusive, a capa do livro do David Strauss é uma árvore, né? Então, exatamente, um organismo vivo apto às alterações. Só que existe um selo, uma identidade nisso, que é o que está na Constituição. Não é uma interpretação vozes da minha cabeça. Não é uma interpretação eu decido desta forma. E aí, por critérios de moral, por critérios de uma compreensão individual de vida, né, e de mundo. Então, é bem isso mesmo. Então, essa ideia de organismo, essa ideia de modificação voltada ao fato social, traz muito a ideia da Constituição Viva, né? E aqui nas compreensões latinas de Constituição também tem isso. Tu sabe, Lissandra, a gente sabe, eu estudei na Itália, né, e tinha um professor lá muito, muito importante dentro da linha da filosofia do direito, que tinha um livro chamado Il Diritto Vivente, que é o direito vivo, né? Mais ou menos nessa linha que tu está propondo. Ele não buscava autores jurídicos para fundamentar o texto, mas ele fundamentava diante da filosofia da linguagem, etc. Mas quando tu propusesse o tema, né, me lembrou também, né, e aí te faço uma questão, um questionamento, né, sobre
que tu pensa disso, sobre a mutação constitucional, né? O que seria, nosso ouvinte ele não é do direito, né? Ele não precisa entender muito o que é os termos jurídicos, né? A gente sempre tenta utilizar termos não jurídicos para explicar, mas a mutação constitucional, ela é uma categoria jurídica, vamos dizer assim, que vem do direito alemão, né? E que estabelece a ideia de que, face às mudanças da sociedade, a Constituição ela tem que ser sempre reinterpretada, revista a partir daquelas mudanças. O nosso problema, acredito eu, é que nós temos um sistema do civil law, um sistema normativo propriamente dito, né? Diferente do direito americano, que é construído muito mais pelos precedentes, pelas decisões das cortes, etc. No nosso sistema, isso não seria perigoso? Alfredo, essa é a pergunta de milhões. Sim, seria, e né? Então, primeira questão, isso que tu falou como também professor de Direito Constitucional, é verdade. Essa ideia de mutação está muito ligada a uma escola do direito, sem juridiquês, que é a romano-germânica, né? Ligada ao positivismo, à lei. O que é direito? Está na lei, está na norma. Ao contrário do direito com uma tradição da common law, que eu tenho, por exemplo, nos Estados Unidos, uma Constituição que é escrita, mas o que faz a Constituição são os precedentes. Né? Então, mais voltada a um constitucionalismo da tradição, a tradição constitucional. Exato. E no Brasil? Bom, no Brasil nós temos as duas coisas. Temos exatamente as duas formas, pelo incrível que pareça, né? Porque no controle de constitucionalidade eu também tenho. Hoje tenho, por exemplo, julgamento dos recursos repetitivos, do precedente e tal, e também tenho o STF julgando com caráter geral. Não vamos ficar entrando muito nessas questões. Mas tem essas duas formas. Né? Então, o que seria? Realmente, a mutação é quando eu faço uma releitura de um instituto com base nesse pacto da Constituição. Então, eu lia, por exemplo, união entre homem e mulher de uma forma, união estável de uma forma, vem a Constituição, eu preciso ver a união entre as pessoas de outra forma. Não obstante o fato, por exemplo, na Constituição está escrito a mesma coisa, união estável, união entre homem e mulher, mas o processo informal de mudança dessa Constituição. Então, o que acontece aí? No Brasil, a gente tem esse desafio, né? Porque muitas vezes essas correntes interpretativistas ou não acabam se distanciando da Constituição e decidindo como quer, num discurso que não é o compromisso da Constituição, entendeu? E acaba se distanciando. Então, a mutação vem muito isso no direito constitucional romano-germânico, é verdade, direito Tribunal Constitucional alemão, né? E de outra forma, eu tenho a Constituição viva, que é baseado, que é a Constituição, o que o tribunal está decidindo que é a Constituição, né? Por isso que a gente vê nos filmes, por exemplo, o caso, o leading case tal, do John versus Estado da Califórnia, e aquela decisão vai ser uma decisão importante, até que eu tenha um distinguish daquela decisão overrun. Então, realmente, e no Brasil nós temos hoje essas duas formas, né? E até o próprio Supremo às vezes transita de forma estranha nessa área. Não sei se vocês viram as súmulas vinculantes dessa semana em relação ao direito à saúde, né? Não. E que faz... O que inova o Supremo na saúde? Né? Nessa questão fica falando que a concessão judicial aos medicamentos lá registrados na Anvisa e não incorporados no Sistema Único de Saúde tem que seguir um tema tal de repercussão, que é o tema 6 de repercussão. Isso fala na súmula vinculante, que é abstrata. E daí você vai ter que ir lá no julgamento do tema para saber o que é. Então é uma coisa assim que, claro, a judicialização da saúde limitou demais o acesso ao Poder Judiciário. Vai ter, assim, já estão, né, revertendo e cassando liminares. As pessoas que precisam, às vezes, de determinados medicamentos já estão sendo obstados de ter. Então, exatamente essa questão, a Constituição viva, né? Mas muitas vezes a Constituição viva para o Supremo Tribunal Federal é uma Constituição viva de restrição de direitos, não de ampliação de direitos. Elisandra, e às vezes a burocracia da decisão complica, né? Aquilo que você falou.
Então, a partir de agora, vai ter acesso aos remédios que estão catalogados na Anvisa, mas tem que dar uma passadinha antes lá no tema do STF para saber quais dessas que... Isso fica burocrático, fica difícil Demais. de cumprir, e isso enrijece de uma maneira negativa o comando constitucional. Lhe parece isso ou não? Completamente, eu concordo contigo, porque ao invés de nós termos um tribunal, uma corte que trabalha com a concessão e ampliação de direitos, eu estou principalmente na área de direitos sociais, direito do trabalhador e direitos sociais. O STF, em determinadas decisões, muda muito a decisão com base na composição, né? Claro. Bom, o que acontece hoje em dia, se nós formos ver, na seara dos direitos sociais fundamentais, direito do trabalhador, o direito à saúde, nós temos uma restrição, cada vez uma limitação maior de concessão desses direitos, né? Um esvaziamento desses direitos. E nessas duas súmulas, em relação ao direito à saúde, à prestação de medicamentos e tal, tanto na 60 como na 61, a gente tem limitação a esse direito. Não obstante o fato de que o SUS é universal, que eu tenho um sistema único que deve, em tese, alcançar todos. Tu estava falando da questão do SUS, eu me lembrei duas coisas distintas, mas que tem a ver com essa modificação da questão constitucional, da interpretação e do conteúdo constitucional. A questão dos trabalhadores é verdadeira, né? Mas isso tem um pouco da estratégia, né, de ambas as partes, eu diria, sobre como tomar a jurisdição, por exemplo, trabalhista, né? Nós sabemos que a reforma trabalhista veio e praticamente acabou com o acesso à justiça, né? O acesso à justiça foi extremamente limitado, né, pela sucumbência, etc, etc, etc. Mas veio com uma resposta, digamos assim, intransigente face uma atitude muito comum dos advogados trabalhistas, né? Eu sei, minha mãe é advogada trabalhista. Né? E uma excelente advogada em Santa Maria. Mas assim, eu sabia à época, né, que eu estava lá, que você pede tudo. Se você levar alguma coisa, ok, porque você não tem sucumbência, ou seja, você não precisa pagar para o empregador aquilo que você está pedindo e não está ganhando, né? E isso abre um precedente, não para aqueles advogados sérios, mas para aqueles advogados ou partes, enfim, né, que estão ali buscando algo a mais, digamos assim, dentro da estrutura do contrato de trabalho e que gera um aumento exacerbado nas demandas, uma demora no julgamento, perícias, né, incontáveis, custos no modo geral, né? Então isso foi limitado, mas limitou agora sob uma perspectiva em que o acesso foi liquidado. É mais ou menos isso que aconteceu no âmbito da saúde, porque nós tínhamos um problema de altas demandas da saúde, que também é relevante, né? Sem falar de critérios de justiça. Por outro lado, agora com essas decisões, essas súmulas que tu falasse, né, o Supremo está limitando praticamente tudo, né? E isso me vem em mente também, face a essa ideia de Constituição viva, o que o Supremo está fazendo com a Constituição a partir do que ele entende como viva, né, é uma política pública. Ele tomou o lugar do Estado, do Executivo, para propor a política pública em decisões, com penas, com obrigações específicas dos administradores. Então os administradores vão deixar de fazer a política pública, que eles supostamente poderiam ter engendrado, para exclusivamente cumprir a decisão do Supremo, que é o cara o ente que está determinando a política pública a ser feita. Eu concordo contigo, eu acho que é uma transferência mesmo de espaço de decisão, e porque são dois espaços distintos, né? O espaço do controle da constitucionalidade, do Supremo e do direito, acaba sendo um espaço contramajoritário, ok, na defesa de direitos. Agora, o espaço do político precisa ser o espaço do político. O espaço das políticas públicas não é o espaço do jurídico, né? E realmente, ultimamente, com um grande ativismo judicial no cenário, um protagonismo em áreas que não é do Poder Judiciário, isso acaba sendo um problema, né? E aí vem essas o próprio decreto sobre o clima, não sei se tu chegasse a ler, a decisão do Dino, né? Ele estabeleceu as políticas públicas que o Estado brasileiro deveria fazer no controle das queimadas, nas enchentes, etc. Investimentos, da onde sairia
o dinheiro público. Então, assim, são questões que realmente não cabem à decisão jurídica propriamente dita. E vai além, né? Desculpa te interromper, Alfredo, mas eu gostei muito da tua colocação. Vai além da análise. A decisão é boa, ou a decisão não é boa, ou a decisão é necessária, ou não é necessária. A decisão não poderia ser nessa seara. A la Chantal Mouffe. Em relação a todos os problemas da democracia, só tem uma solução: mais democracia. Nós temos um problema aí, que é exatamente esse problema da distinção entre o que é política pública, o que é política de Estado, o que o judiciário pode ou não pode intervir. Isso é o que estamos a dizer. Só que existe um problema. Se o judiciário não intervém e não concede uma tutela buscada em juízo para fins de, por exemplo, concessão de um medicamento, é um problema. Por quê? Porque se deixar só nas mãos do executivo, o executivo às vezes não faz. Aí o que acontece? Busca-se em juízo. E aí começa-se a buscar em demasia, começa-se a buscar de forma destemperada ou de forma maldosa, aquilo que o Alfredo há pouco dizia. E aí o mesmo judiciário é que tem que ir lá e agora fazer opa, pera, vocês não pediam nada, agora pedem tudo. Esse meio de caminho é que parece sempre, Lissandra, que gera o problema. Por quê? Porque quando você diz que o judiciário, quando o Alfredo também diz, o judiciário praticamente acabou, o STF praticamente acabou com o acesso à reforma tributária, né? Trabalhista. Praticamente acabou com o acesso à justiça trabalhista. E agora o STF está praticamente acabando com a concessão de medicamentos. Parece-me que chegou-se num ponto que é um ponto de maturação, mas que não agrada mais ninguém. Não agrada mais ninguém. Nesse ponto, o meio termo, que seria digamos assim, o adequado, né, o concebível, ele não é atingido. Porque era uma exacerbação. Se, né, a água saía a galope, digamos assim. Chegou, o Supremo fechou a torneira, então não ajustou tecnicamente o que poderia ou não poderia ser feito. E isso, na verdade, me parece uma tentativa, inclusive, de mudança de paradigma sobre a atividade jurisdicional ou sobre a concessão, né, na estrutura do tema medicamentos. Né? Vamos acabar com tudo para ver depois reconstruir algo que possa ser, não sei se aceitável, se é o termo aceitável, ou possível dentro da estrutura do Estado brasileiro. Né? Então isso é uma questão orçamentária também, no modo geral. Sim, certeza. Você vê isso muito nas questões de direitos sociais, né? Nas questões onde que eu tenho um ônus, uma prestação positiva que o Estado precisa fazer. Então isso é muito presente, essa política de restrição dos direitos sociais. Né? Mas, Alessandra, vamos voltar para o nosso ponto da Constituição Viva, que eu estava bem curioso de saber de você uma coisa dentro dos seus estudos. Fala pra gente assim, a tecnologia, o nosso disrupt, né? Aqui o nome já diz tudo. A tecnologia, você sente que é um grande fator que impacta nessa ideia de que a Constituição ela realmente precisa transitar? Nós precisamos entender hoje alguns dispositivos constitucionais, alguns limites e algumas garantias de uma maneira diferente, de uma maneira mais atual. O que você acha que a tecnologia pode ser responsável dentro desses seus estudos, dentro desse seu pensamento? Então, me parece o seguinte, que realmente, na interpretação da Constituição e do direito como um todo, a ideia dos avanços tecnológicos, eles vão perpassar por toda a área do direito. Pode ser da biotecnologia, pode ser na área da engenharia genética, pode ser na área do direito à informação, do informar, ser informado e ter acesso a notícias verídicas, verdadeiras, pode ser em relação à diversão, o limite do humor, por exemplo, enfim, aqui estou falando de direito de liberdade de expressão, né? Ou seja, como a tecnologia influencia. Então, se nós pegarmos, quando eu me formei, em 1997, né, a ideia, não existia
o que temos hoje de... Nós passamos em 20 anos uma revolução tecnológica. Então, em todos os direitos fundamentais, a tecnologia é fundamental, é importante para essa nova interpretação, porque eu tenho uma compreensão coletiva, eu tenho uma compreensão de dano que transcende a individualidade, né? Então, é óbvio, é claro que me parece que isso é um desafio, né? E no direito também, né, Alexandre? Se a gente for falar de controle de constitucionalidade hoje, para ter ideia, a repercussão geral no Supremo Tribunal Federal é feita por um programa de inteligência artificial, para saber se o recurso vai ser analisado ou não. Uhum. Se não tiver repercussão geral, e hoje quem faz é um programa, já nem vai chegar lá no STF, né? Então, é claro, me parece que essa também uma importante pegada, um importante olhar, ou seja, que a tecnologia muda toda a forma de pensar o direito. Porque ainda nós estamos estudando nas leis, nós estamos estudando o direito estático, nós ainda queremos uma decisão que é feita ontem, para uma realidade que muda o tempo inteiro. Por isso que eu quis trazer essa compreensão de Constituição Viva, porque é dicotômico. Ao mesmo tempo que eu tenho uma modificação, eu preciso ter um pouco de segurança. E agora tem essas decisões, né? Decisões sem trânsito julgado, ou sem coisa julgada, as decisões abertas, né? Que o Supremo diz, olha, até aqui, fácil, o que nós conhecemos cientificamente, vai ser decidido assim. Se a ciência aprovar outras coisas, nós vamos mudar nossa decisão. Exatamente. Né? Ele falou o campo magnético, acho que teve uma decisão sobre o campo magnético, e isso, né, é impactante, porque... E que era algo nunca visto no direito, né, na decisão da corte. Nunca visto. Assim como os processos estruturantes, aqueles, né? Sim. Que ao meu entender, é um grande problema. É um outro tema, eu sei, mas é um grande problema porque, né, o Supremo basicamente ele está pegando vários temas, né, juntando num só e dizendo que as decisões dele são estruturantes para uma repercussão amplíssima da sociedade, né? Estabelecendo critérios exclusivamente processuais para isso. Que algumas coisas nem prescrição não tem mais, né, Alessandra? Isso é impressionante também. Eu até tenho dificuldade para explicar isso em sala de aula, tá? Porque exatamente você vai falar alguns institutos que o efeito, a modulação do efeito da decisão inova a própria ordem jurídica, né? A própria modulação, né? Acho que tudo isso vem da modulação, né? Das leis de modulação. Porque o Supremo entendeu que ele não precisa mais declarar inconstitucional. Ele pode determinar, ao seu bem entender, como se processará, né, ou se desenvolverá a sua própria decisão dentro da estrutura da aplicabilidade para os outros tribunais. Sim, exatamente. Inclusive dizendo a quem se estende, no tempo, a partir de quando. Então é uma coisa meio assim... Você vai ver, se aproxima muito essa ideia da tradição constitucional, com olhos a esse controle do caso concreto, né? Exatamente. Então, isso também. É igual a inconstitucionalidade lá do regime de separação obrigatória, né? O Supremo falou, é inconstitucional. Só que pode, se tiver contrato, ou seja, é inconstitucional, mas pode, né? Exatamente. Tem sempre uma vírgula e um mas, um porém, né? Nas decisões. Até inclusive a gente que lê as decisões, estuda inclusive para ensinar e tal, tem que estar muito atento, porque eles caminham para um lado, daqui a pouco eles voltam, não, mas isso aqui se for assim é diferente. Às vezes na interpretação conforme começa de uma forma a decisão e no final o resultado vai ser totalmente diferente. A interpretação conforme é um grande problema, ele não precisava nem existir, porque se é para dizer que é constitucional, eu não precisava falar, só falo que é inconstitucional. Claro. Bom, Alexandre, queria agradecer a minha querida amiga Alessandra Aguirre, nós estamos com o tempo esgotadíssimo, não infelizmente, temos tempo para mais nada aqui no que pena. Né? Temos assunto aí para mais uns 3, 4 discursos encordoados, digamos assim. Obrigado, Alessandra. Obrigado pela participação. Foi uma satisfação. Eu que agradeço, Alexandre e Alfredo, pelo convite. Ótimo. Espero voltar outras vezes. Claro, com já está convidada. E, Alexandre, semana que vem? Semana que vem tem mais. Terça-feira, às 16h30, onde? Aqui na CBN Cascavel, Disruptcast. E também
no Spotify. Também no Spotify e no no YouTube. Isso aí, tchau, tchau. Tchau, tchau. Você ouviu na CBN Disrupt Podcast com Alexandre Barbosa e Alfredo Copete.